tarde a todos os presentes e também àqueles que se juntam a nós através dos canais digitais da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Sejam bem-vindos à cerimónia comemorativa do 40º aniversário da APA, que tem o alto patrocínio da Presidência de Sua Excelência o Presidente da República. Para dar as boas-vindas, convidamos para subir ao palco e tomar a palavra o professor Dr. José Fragata, vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa. Boa tarde. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Lacerda Salles, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Professor Alexandre Lourenço, Srs. Administradores Hospitalares, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, muitos amigos que temos aqui. Bom dia, boa tarde, aliás, o meu nome é José Fragata, sou vice-reitor da Universidade Nova para a Saúde e quero, em nome do magnífico reitor e no meu próprio, dar a todos as boas-vindas à Nova. Temos muita honra e o maior gosto em ter-vos aqui. Quero começar por felicitar a APA, na pessoa do seu Presidente, por estes 40 anos de história ao serviço da saúde dos portugueses e quero felicitar pessoalmente o professor Alexandre Lourenço pela sua notável liderança. Muitos parabéns. Agradeço o facto de terem escolhido a Nova para comemorar este notável facto histórico e quero realçar o significado que para nós também tem esta reunião. É que a Nova é a Universidade Portuguesa, seguramente com maior compromisso com a saúde, numa abordagem integrada que vai das moléculas da vida à saúde global das populações. Para além disso, a Administração Hospitalar e a Universidade Nova partilham laços históricos de um desenvolvimento comum, uma ligação ancestral que se mantém muito viva hoje e por isso queremos que se sintam da casa e se sintam hoje na vossa casa. Nesta breve alocução, tenho o desafio de vos deixar 3 breves mensagens, em linha, aliás, com honrar a história e construir o futuro, que é o título do livro que o Sr. Presidente me deu há pouco. A primeira mensagem, de caráter histórico, grata a muitos de vós, tem a ver com a relação entre a administração hospitalar, a gestão da saúde e a Universidade Nova. Nos anos 70, a Escola Nacional de Saúde Pública e a Medicina Tropical foi criada sob a dependência do Ministério da Saúde para ministrar cursos de Medicina do Trabalho, Medicina Tropical, Saúde Pública e Administração Hospitalar, com a missão, basicamente, de formar quadros gestores para o SNS. Disputada por diversas universidades, a história, eu tive a ocasião de revelar há poucos dias, a história é muito longa e conturbada naquela altura, o professor Correia de Campos conhece-a muito bem, ficaria a Escola Nacional de Saúde Pública ligada a partir de 1993 à Universidade Nova, oferecendo hoje uma especialização em administração hospitalar, em diversos cursos ou mestrados de gestão da saúde, políticas de administração, direito e economia da saúde. Concretamente, os cursos de administração hospitalar iniciaram-se logo nos anos 70, coordenados por nomes históricos como Coroliano Ferreira, Lopes dos Reis, Caldeira da Silva, Vasco Reis e muitos outros, mantendo-se até ao presente, com cerca agora de 50 edições, 1.200 alunos e mais de 900 diplomados. Poderemos dizer, sem receio de errar, que a Escola Nacional de Saúde Pública da Nova está seminalmente ligada à nossa administração hospitalar, formando profissionais, academicamente, os seus quadros, primeiro como escola do Ministério da Saúde, hoje como Universidade de Intervenção Global sobre a Saúde. Mas a Nova agrupa um conjunto de escolas, a Escola Nacional de Saúde Pública, o IHMT, a Nova Medical School e a Escola de Business, a SBE, a Escola de Gestão da Nova, Business e Gestão, que constitui uma plataforma informal, interligada, com enorme potencial para a formação de gestores para a saúde, plataforma que, ao quebrar os silos das disciplinas e das instituições, permite uma visão integrada, mais consentânea com os desafios da moderna gestão e administração hospitalares. Imaginemos por um momento que estas escolas se articulam um dia para uma oferta do tipo MBA para a gestão da saúde. No outro dia almoçava com o Sr. Secretário de Estado no Ministério e falava-me ele da necessidade de que sentia de existir uma escola que formasse verdadeiramente líderes ou gestores de topo para a administração da saúde. A segunda mensagem tem a ver com os desafios e logo as soluções para a saúde neste século. Já se desenhavam mudanças, mas a pandemia tornou óbvia a necessidade de novas respostas.
O sistema de saúde e o SNS em particular atravessam hoje uma crise que é grande e que advém simultaneamente da maior complexidade com que lidamos e da extrema incerteza em que vivemos. Complexidade para maior demografia, doença crónica, incidência de doença mental, várias crises que existiram e que vão vir, climáticas e infecciosas, agora recentemente a guerra, mas também que se agravam as clássicas entropias internas, como o subfinanciamento, a escassez de pessoal e a escassez de moral de pessoal, a anquilose administrativa do Estado, o déficit de gestão, da autonomia e a singularidade dupla da tutela, saúde e finanças. Eu esta parte, se eu soubesse o Estado que estava cá, não tinha dito, mas já aqui está. Começa para todos a desenhar-se a necessidade urgente de reformar o sistema de saúde português e os administradores hospitalares não podem deixar de estar na linha da frente. A premência de reforma foi precipitada pela mais recente pandemia e, a propósito de crises, Winston Churchill dizia "Never let a crisis go to waste". Os administradores hospitalares, os médicos, os enfermeiros fazem parte de uma grande equipa e devemos hoje, mais do que nunca, estar unidos na visão, na estratégia e na ação reformista que leva a proteger os nossos doentes e a advogar neles a causa da saúde, para não desperdiçar a crise e, com ela, a oportunidade criada. Sem pretender alongar, deram-me 5 minutos, e estão quase, diria que a reforma deveria contemplar a inovação pela via da digitalização, para muitos a quarta revolução industrial, registros eletrónicos, contabilidade digital, inteligência artificial, robótica e impressões 3D, mas não devemos esquecer de Jim Schnepp, que é hoje o CEO da Siemens e foi um advisor do engenheiro Carlos Moedas quando esteve em funções em Bruxelas, que é fundamental fundir o digital com a física e associar-lhe o toque humano, pois certamente já repararam, a saúde é uma atividade da mais profunda humanidade para médicos, mas não menos para vocês, para gestores, para todos nós que somos pessoal da saúde. Mas o maior desafio da saúde será o de garantir a sua própria sustentabilidade económica e social. E para tal há que evoluir o modelo de prestação e de governo de saúde para um modelo que contemple mais prevenção do que doença, que opere em função da criação de valor, integrando aí a qualidade com eficiência e atendendo à satisfação dos clientes finais, que são os doentes. Um modelo que siga a via da personalização da saúde e da medicina, focando as ações naquela pessoa, mas que imediatamente procure escalar para a personalização em massa. Vimos o exemplo das vacinas, que são exemplos perfeitos de personalização individual e que escalaram rapidamente em massa. Um sistema que deixe de ser hospital-cêntrico para se expressar para a comunidade, usando aí a conectividade digital e virtual na mais profunda integração de cuidados. A terceira e última mensagem tem a ver com a visão para o futuro da gestão hospitalar em Portugal e o papel dos administradores têm nela, o papel que Vossas Excelências têm nela. Para lidar com a complexidade e a mudança constantes no cenário da saúde, os sistemas não dispensarão respostas inspiradas por modelos de complexidade, conducentes a uma maior agilidade, flexibilidade, quer na administração, quer na área clínica, e resiliência no sistema no seu conjunto. Tal só será possível se dispusermos de lideranças competentes, lideranças resilientes, as vossas. Os administradores hospitalares terão um papel fundamental a desempenhar e um desafio para responder. Direi que, para além do dever de competência, será preciso fazer convergir o governo clínico, que é aquele que nós médicos fazemos, com a gestão dos processos. Convergência que se sugere numa figura que tantas vezes se projeta em slide, de um administrador que se vê metade vestido de gestor e metade vestido de bata branca de médico, para apostar a que a saúde continue a única área do negócio em que quem sabe do core da profissão não é quem gere, tampouco quem manda. Precisamos de fundir a gestão clínica e a administração num diálogo permanente, at the point of care, nas equipas, na gestão intermédia e nos conselhos de administração, particularmente nos conselhos de administração. Tal passará incontornável. Se quisermos virar esta página e respondermos a cada futura mudança, está nas vossas mãos, está nas nossas mãos. Desejo a todos um excelente congresso e felicito mais uma vez a APA por estes 40 anos dos mais relevantes contributos, pedindo que estejam prontos para outros tantos anos, certamente ainda mais desafiantes e difíceis. A nova estará disponível para colaborar naquilo que quiserem e que entenderem que sermos capazes. Muito obrigado.
de Estado Adjunto e da Saúde, Sr. Vice-Reitor da Universidade Nova, sócios de honra da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, sócios de mérito da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, demais individualidades, caros colegas. É um grato prazer estar aqui hoje, principalmente porque nos últimos 2 anos vivemos numa situação de pandemia e mesmo no ano passado tivemos que adiar esta cerimónia por alguns meses para estarmos aqui reunidos o dia de hoje. E é realmente um grato prazer de conseguir estar aqui convosco. Infelizmente não temos todos os nossos sócios e alguns sócios fundadores connosco hoje por motivos de saúde, mas é importantíssimo estar aqui com um conjunto de amigos a festejar esta data da administração hospitalar, que são estes 40 anos da sua associação. E realmente esta é uma associação que completa 40 anos. E esta cerimónia também é um pouco o testemunho destes 40 anos. Ao longo do último século, entre as massas anónimas que deram a sua vida pela melhoria da saúde dos portugueses, destacam-se muitos cidadãos que deram o melhor de si a servir o interesse público. Na área da administração em saúde, certamente nenhuma figura foi tão marcante como Coriolano Ferreira. Em Portugal, a profissão de administrador hospitalar, então chamada de provedor, já vem expressa no regimento do Hospital de Todos os Santos em 1504. Mas é em 1948 que Coriolano Ferreira, enquanto chefe de serviços administrativos dos hospitais da Universidade de Coimbra, relança a profissão pela fundação da revista Hospitais Portugueses. Desde o primeiro número, Coriolano Ferreira diz ao que vem: necessitamos não só de edifícios e do seu recheio, mas, sobretudo, de bons médicos, bons enfermeiros e bom pessoal administrativo. A formação dos médicos, dos enfermeiros, está entregue às escolas próprias, mas o pessoal administrativo, esse é que até hoje não tem onde aprenda nem quem o ensine. Entre nós, tirando 2 ou 3 exceções, vivemos em pleno domínio do amadorismo e das improvisações, que, embora bem intencionadas, estragam muito do dinheiro que é sangue da nação. Termino de citação. Nos anos subsequentes, a administração hospitalar vai se alastrar pelos hospitais portugueses, num contexto de controvérsia em que se discutia, com vários pretextos, a quem devia ser entregue o poder dos hospitais. Médicos, e entre estes docentes universitários de medicina ou figuras de emanação política. Ao mesmo tempo, reforçando a argumentação favorável à profissionalização da administração hospitalar, defendia-se a criação de formação específica. Ao iniciar o ano de 1968, Coriolano Ferreira, já diretor-geral dos hospitais desde 1961, edita o último número da revista Hospitais Portugueses, dizendo: temos a sensação de que, nestes 12 meses, tudo terá sabor a definitivo. E este o momento das grandes opções, que ou se fazem ou se perdem para sempre. A história não costuma oferecer 2 vezes a mesma oportunidade. Perdida a primeira, raramente surgirá a repetição que permita emendar a mão. Agora que tome cada um as suas responsabilidades. Permitam-me um parênteses. Nada mais atual no dia de hoje. No dia em que certamente abraçamos um conjunto de desafios enormes para o Serviço Nacional de Saúde. Continua a citação. Falta completar todo este conjunto de providências com a publicação do Estatuto Hospitalar e do Regulamento Geral dos Hospitais, que já se disse publicamente estarem prontos. Ora, essa é que é a opção definitiva, ou se torna corajosamente o caminho do adjornamento do nosso sistema de cuidados médicos, ou nos resignamos a um atraso dificilmente recuperável por métodos simples de evolução, como é desejo de todos. A 27 de abril de 1968 é publicado o Estatuto Hospitalar e o Regulamento Geral dos Hospitais, estabelecendo pela primeira vez a natureza empresarial do hospital e desenvolvimento dos recursos humanos, iniciando as carreiras de médicos, enfermeiros, administradores e farmacêuticos. Dizendo, a administração dos hospitais torna-se tarefa de profissionais
com preparação cuidada e estatuto adequado, visto que a mobilização de meios financeiros e humanos nos serviços de saúde atinge enorme volume e os prejuízos decorrentes de uma gestão pouco esclarecida podem ser importantíssimos, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista social e humano. É em 1968 que 6 jovens são enviados à França para se diplomarem em administração hospitalar, na École Nationale de Santé Publique, em Rennes. São eles Raul Moreno Rodrigues, Eduardo Sá Ferreira, José António Menezes Correia, António Correia de Campos, Cristiano de Freitas e António Menezes Duarte. Nesta sequência, em 1969 é criado na Escola Nacional de Saúde Pública e de Medicina Tropical o curso de Administração Hospitalar, tendo-se iniciado em outubro de 1970 a sua primeira edição. Nos anos seguintes, são os alunos deste curso que apoiam a implementação da reforma do Ministério da Saúde, lançada por Baltasar Rebelo de Sousa e Gonçalves Ferreira. A transformação de um sistema de saúde caritativo num sistema de saúde universalista, decorrente do 25 de abril de 1974, como é o exemplo do processo de oficialização dos hospitais das Misericórdias e o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde desde 1979 até aos dias de hoje. Sem o compromisso e a qualidade técnica desses profissionais da administração e de serviços de saúde, o sucesso destas importantes reformas certamente teria sido outro. É em 1981 que é constituída a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, no Porto. É constituída com uma ideia de ter uma carreira de administração hospitalar. Senhor Secretário de Estado, há 40 anos que a nossa carreira não é revista e é tão urgente ao Serviço Nacional de Saúde. A comissão instaladora é presidida por Fernanda Dias, que não consegue estar connosco hoje por motivos de saúde. O primeiro ato eleitoral resulta da primeira direção presidida por Eduardo Sá Ferreira, que nos deixou durante os tempos de pandemia. Os administradores hospitalares devem orgulhar-se do seu caminho. Para todos nós, deve ser um momento de humildade e de reconhecimento. Humildade perante o esforço e dedicação de tantos colegas e colaboradores ao longo destas 4 décadas de história. Reconhecimento a todos eles por sermos o que somos hoje. Existe uma dependência do caminho que seguimos até ao momento atual. Tal como as decisões de hoje irão marcar o nosso futuro. O passado nem sempre foi risonho para os administradores hospitalares e para a associação. Contudo, muitas vezes foi luminoso. E os administradores hospitalares distinguiram-se dos demais. Marcaram a história da prestação de cuidados de saúde em Portugal. Associaram-se a um projeto que também é deles, o Serviço Nacional de Saúde. Um sonho que é o da universalização dos cuidados de saúde em Portugal. Como pode ser facilmente constatado, o papel e a ação da APA transcende o de uma associação socioprofissional. A APA e os administradores hospitalares nunca foram um fim em si mesmo. O relevo desta associação foi sempre garantido através do seu caráter instrumental para desenvolver e garantir o acesso a cuidados de saúde em Portugal. Assim, assume-se como ator na definição de políticas de saúde, reconhecendo primariamente que melhores administradores hospitalares garantem melhores serviços de saúde. Até à década de 80, as organizações de saúde, na maioria dos países, podiam ser vistas como uma burocracia weberiana, com uma hierarquia administrativa padrão do Governo Nacional, passando pelo Governo Regional e Local até unidades operacionais. A postura da gestão era neutra, com um quadro administrativo bem definido, que valorizava a probidade, a estabilidade e o respeito das garantias processuais. E muitas vezes era caracterizada como oferecendo uma função de diplomacia. Os serviços de saúde obedeciam a uma burocracia profissional, onde os profissionais de saúde lideravam e se protegiam da intrusão externa do serviço público e dos políticos. Em muitos aspectos, em Portugal ainda não saímos deste modelo. A administração hospitalar portuguesa, à época inovadora, desenvolveu-se dentro deste enquadramento. Como sabemos, desde meados dos anos 80,
os países desenvolvidos, de elevada renda, foram introduzindo componentes gestionárias mais efetivas. Na administração pública portuguesa foram efetuadas várias tentativas avulsas e nem sempre pelos melhores motivos. Ao invés de se apostar na qualificação e profissionalização da gestão de serviços de saúde, optou-se, muitas vezes, pelo compadrio da nomeação política e da desqualificação dos quadros superiores. Entretanto, muito mudou nos serviços de saúde e na exigência colocada aos seus gestores. Os desafios são tremendos e, mais do que nunca, os serviços de saúde em Portugal necessitam de um corpo profissional qualificado de administradores hospitalares e de serviços de saúde. Antes que sejam outros a fazê-lo por nós, devemos ser nós a liderar. Existe em todos nós a consciência de um caminho inacabado. As desigualdades sociais foram diminuídas, mas voltam a acentuar-se. Os profissionais de saúde optam por novas paragens e desertam as vagas para que eles são criadas. Serviços de urgência encerram episodicamente, atividade eletiva e urgente é assegurada por prestadores externos, doentes internados para terem acesso a meios diagnósticos são transportados para prestadores privados. Para podermos operar, recorremos a instalações de terceiros. Os colaboradores do SNS apostam na prestação privada através da ADSE. Poderia continuar. Esta não pode ser a nova normalidade. Os administradores hospitalares nunca foram um corpo condescendente, nem devem relativizar o momento atual. A nossa associação e profissão tem hoje certamente uma notoriedade nunca antes vista. Pela primeira vez temos colegas nas mais relevantes funções públicas, como a senhora Ministra da Saúde, o Presidente da ACSS e vários Presidentes de Conselhos de Administração. E, evidentemente, de outros órgãos da administração pública do setor da saúde. A APA sempre foi maior quando em cooperação com outras profissões e com outros parceiros dentro e fora do setor, fugindo sempre a uma lógica meramente corporativa. Este posicionamento garantiu à sua associação um reconhecimento ímpar. Hoje, esta associação, os administradores hospitalares, são incontornáveis na definição de políticas públicas em Portugal, bem como na sua implementação. Passado 40 anos, a APA é reconhecida internacionalmente por várias organizações. Importa que todos entendam este momento singular da nossa história, iniciada por Curilano Ferreira. Não se engana, o sucesso atual, o sucesso desta profissão, serão efêmeros se não soubermos evoluir. Por mais medo que exista na mudança, o nosso maior medo deve advir da nossa incapacidade para responder aos desafios que se nos colocam. É neste momento de história, ao completarmos 4 décadas do nosso movimento associativo, que os portugueses mais precisam de nós. A descentralização e a autonomia gestionária, acompanhada da profissionalização da gestão de serviços de saúde, não são uma opção. São a essência para assegurarmos a melhoria dos serviços de saúde. É neste preciso momento que vamos transcender as nossas capacidades para os próximos 40 anos. Para que certamente possamos nos orgulhar desta data. É nesse caminho que acreditamos, encorajados pelo exemplo do passado que nos enobrece e obrigados pela necessidade da resposta à população portuguesa, aos profissionais de saúde, às famílias e a cada cidadão. Foram várias as gerações de homens e mulheres que ao longo do tempo contribuíram para a construção de melhores e mais eficientes serviços de saúde. Este dia é a nossa homenagem a todos eles. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Dr. Alexandre Lourenço, e também na sua pessoa todos quantos integram a PAG. Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Professor Dr. José Fragata.
Excelentíssimo Sr. Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, Dr. Carlos Carapeto, Excelentíssimo Sr. Presidente do Infarmed, Dr. Rui Ivo, Excelentíssimos Srs. Bastonários das Ordens Profissionais aqui presentes e ex-bastonários, que também já tive a oportunidade de cumprimentar, Excelentíssimos Srs. Ex-Ministros da Saúde, Doutora Maria de Belém e Professor Correia de Campos, e Srs. Ex-Secretários da Saúde, Dr. Francisco Ramos e Dr. Manuel Delgado, Excelentíssimos dirigentes das instituições de saúde aqui presentes, Excelentíssimos presidentes das associações, caras e caros senhores, muito boa tarde a todos. É de facto com muito gosto que me associo à celebração dos 40 anos da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, prestando desta forma o merecido reconhecimento pelo papel colaborativo que a APAG tem assumido no setor da saúde, numa história que se vem construindo quase em paralelo com a história do Serviço Nacional de Saúde. Afinal, são apenas 2 anos, a Lei de 79 e a criação da Associação em 81, apenas 2 anos de diferença. Por isso, e em primeiro lugar, cumpre-me dirigir uma palavra de agradecimento à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, na pessoa do seu presidente, Dr. Alexandre Lourenço, pelo inestimável contributo que a APAG, ao longo da sua existência, tem prestado aos administradores hospitalares, ao serviço do Serviço Nacional de Saúde e à saúde em geral, procurando contribuir para uma melhor gestão, mas também uma crescente humanização dos serviços de saúde. São inúmeras as iniciativas desenvolvidas por esta associação, mas permitam-me que hoje destaque talvez a Academia APAG, que se soube adaptar em tempos muito difíceis, em tempos de pandemia, assumindo um formato digital, como teria que ser, de acesso universal e gratuito a todos os profissionais de saúde. Uma palavra de agradecimento ainda a todos os administradores hospitalares pelo vosso trabalho, pela vossa dedicação, pelo vosso empenho e colaboração, em particular, nestes 2 últimos anos de pandemia, em que todos parecíamos ser poucos para responder aos múltiplos e complexos desafios que se foram colocando. Foram, de facto, anos muitíssimo duros, mas muito graças a vós e à vossa capacidade e qualidade de gestão, mesmo em crise, foram sendo ultrapassados esses complexos desafios. E a verdade é que os administradores hospitalares e todos os profissionais de saúde continuam a mostrar-nos todos os dias quão incansáveis de facto são. Prova disso, depois do esforço adicional no combate à pandemia, que foi exigido a partir de março de 2020, é o facto de continuarem a dar o vosso melhor sem baixar os braços, por exemplo, para recuperar agora a atividade assistencial que ficou para trás durante estes 2 últimos anos. A propósito, dizer que em fevereiro deste ano já se registaram 292.000 consultas médicas hospitalares, do que em igual período de tempo, do que em período homólogo. Estamos a falar de um aumento de 15,6% e no número de cirurgias que disparou 40,4% para perto das 112.000 intervenções, em número que na última década só foi batido por fevereiro de 2020. Uma recuperação aos níveis da atividade assistencial pré-pandémica, que é de dar relevo, obviamente, com a necessidade de recuperarmos e de acelerarmos toda a atividade que ficou para trás. Num contexto de necessidades crescentes em saúde, resultante de uma população envelhecida, afetada pelo peso das doenças crónicas e das comorbilidades, e, sobretudo, num contexto ainda de incertezas quanto ao verdadeiro impacto
da Covid-19 a médio e a longo prazo. E enquanto a prevenção não for verdadeiramente assumida por todos, permitindo aliviar a pressão sobre os cuidados de saúde, é ainda mais essencial continuar a investir na melhoria da eficiência da rede hospitalar. E sim, Sr. Presidente, é tempo de olhar a história e de construir o futuro. E por isso são várias as medidas previstas no programa de governo, que, como sabem, está a ser discutido na Assembleia da República e que prevê o reforço da autonomia na gestão hospitalar, nomeadamente em matéria de contratação de profissionais, a revisão do modelo de financiamento dos hospitais, tendo em conta os cuidados prestados e a população de referência, a aposta na dinamização da organização interna dos hospitais em centros de responsabilidade integrados, com regimes remuneratórios baseados no desempenho. Relembro que existem atualmente 35 centros de responsabilidade integrados, revisão das redes de referenciação hospitalar e do modelo de organização e funcionamento dos serviços de urgência, o alargamento das consultas descentralizadas com as consultas nos centros de saúde, nos cuidados de saúde primários, e porque os profissionais são, de facto, desde sempre, o garante da qualidade do Serviço Nacional de Saúde, o Governo compromete-se a concluir a revisão das carreiras não revistas, onde se inclui a carreira dos administradores hospitalares e também a carreira, como sabem, dos técnicos superiores de saúde, com uma discussão alargada e transparente para harmonizar regimes, garantir a equidade e a sustentabilidade, assegurando percursos profissionais assentes no mérito dos trabalhadores. E, como sabem, para tal, na próxima semana e na semana seguinte, estão já programados encontros entre a equipa da tutela, a Sra. Ministra, os secretários de Estado e as diferentes associações, também sindicatos e ordens. Por isso, caras e caros amigos, existe uma estratégia, existe um projeto ambicioso, transformador e reformador para o país, perante circunstâncias que reforçam diariamente a importância de mantermos um sistema de saúde forte, sustentável, com as pessoas no centro do sistema e que tenha como pilar essencial o serviço público de saúde. Não nos esquecemos, em momento algum, das prioridades que nos movem, como reduzir as desigualdades e assimetrias sociais, mas também territoriais, melhorar o acesso aos cuidados de saúde, assegurando tempos de resposta adequados e perseguindo, de facto, a necessária política de reforço de recursos humanos. E, não menos importante, continuar a aproximar o SNS dos cidadãos com uma forte aposta também numa das grandes lições desta pandemia, que são as ferramentas digitais. E por isso estamos conscientes do muito que ainda há para fazer. Os desafios, como todos sabemos, são muitos e de elevada complexidade, como nos vem reforçar de resto o Plano Nacional de Saúde 2130, colocado ontem em consulta pública e para o qual também vos convidamos, com certeza, a enviar contributos. Também por isso, mais do que nunca, os serviços de saúde em Portugal precisam de gestores qualificados, especializados e dotados de visão estratégica. O 23º Governo Constitucional conta com os administradores hospitalares e conta por isso com a vossa força, com a vossa energia e com o vosso empenho para concretizar efetivas mudanças e alcançar assim melhores resultados em saúde. Porque, de facto, é no presente que se constrói o futuro. E este é o tempo de olhar em frente, sabendo aproveitar os ensinamentos que os anos mais recentes nos proporcionaram. E sim, Sr. Presidente e Srs. Administradores, é verdade que nem tudo correu bem, mas também não correu tudo mal, como
nos provou o recente reconhecimento dos portugueses. Aliás, a pandemia obrigou em certos domínios até a dar passos de gigante que, noutras circunstâncias, provavelmente levaríamos muitos anos a implementar, designadamente importantes mudanças no paradigma de gestão dos serviços e também no domínio da transição para o digital. Por isso, da nossa parte, da parte do Ministério da Saúde, podem, com certeza, continuar a contar connosco. Desejo que a APAG prossiga a sua missão com a mesma energia, o mesmo empenho, a mesma dedicação que vos moveram desde 81, em que 10 dos vossos administradores, creio eu, levaram a criar esta associação, muito embora com primária iniciativa dos 6 que foram os primeiros. E, portanto, mais uma vez, resta-me agradecer ao Dr. Alexandre Lourenço o amável convite que me interessou para estar aqui hoje presente. Parabéns e longa vida e saudável vida à APAG. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado.